Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo, né? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, para quem não viu ainda no outro vídeo. Vamos continuar falando de química orgânica, tá? Na aula passada, vocês viram sobre hidrocarbonetos de cadeia aberta. Agora a gente vai falar sobre hidrocarbonetos de cadeia fechada. Só um bizu. A parte mais tensa já foi. Hidrocarbonetos de cadeia aberta é onde a gente aprende a dar nomes aos compostos. Hidrocarbonetos de cadeia fechada tem só alguns bizus diferentes, algumas diferenças na nomenclatura. Mas não se torna uma aula tão densa quanto a aula passada, tá? Então dá uma respirada. Para quem não lembra, hidrocarbonetos são compostos formados apenas de carbono e hidrogênio. Cadeia fechada porque se forma um ciclo como um todo. Eu vou dividir a aula em dois blocos. Cadeia fechada não aromática e cadeia fechada aromática. A cadeia aromática, que tem aquele ciclo, aquele anel aromático, aquele benzeno, aí sim tem umas nomenclaturas que a gente precisa trabalhar bem. Agora aqui, se você lembra da parte de aberta, se torna mesmo um raciocínio, só que para fechada. Vamos ver. Aqui só tem dois. Por quê? Aqui a gente tem, como na cadeia aberta tem os alcenos, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, que é onde existe uma ligação tripla e no de baixo duas ligações duplas, aqui no máximo que você vai ver de cadeia fechada é que teria uma dupla só. Tá? Compostos com uma tripla não tendem a formar ciclos, porque o composto que tem uma tripla ligação é um composto que tem carbono com hibridização sp. Falei complicado? O carbono que tem uma tripla, para não ter problema, ele tende a ter um formato linear. Se ele tem um formato linear, ele não vai fechar para fazer um ciclo. Tá? Existe, mas não existe uma classe de compostos de cicloalcinos. Então vamos lá. Cicloalcanos, apelidada carinhosamente de ciclanos, vão ser os compostos que são hidrocarbonetos, são cíclicos, não tem anel benzênico e cadeia saturada. Então, ó, cadeia fechada e saturada. Tá? Deixa eu pensar aqui para falar com vocês. Quando a gente fala de cadeia fechada aqui, você tem que ressaltar que é a cadeia não aromática. Se você usar alguns termos, cadeia alicíclica serve. Cadeia alifática, só um bizu grande, alifática não é só aberta. Alifática significa não aromática. Então a alifática pode ser aberta ou fechada que não tenha um benzeno. Beleza? Então, olha só. Aqui, outra coisa. Assim como os alcanos, os alcenos e os alcinos, existe uma fórmula geral para esses caras. A fórmula é igual à fórmula do alcano? Não. Porque a fórmula do alcano era uma cadeia aberta e saturada. Se a cadeia fecha, você passa a ter mais uma ligação entre carbonos. Então, você perde os hidrogênios. Então, se você pensar aqui, ó, a fórmula geral de um ciclo alcano vai ser CnH2n. Ou seja, o número, vou até botar de laranja para vocês. O número de hidrogênios será o dobro do número de carbonos, tá? Se for pensar lá no alcano, era o dobro mais 2. Essa fórmula lembra a fórmula que é igual à fórmula dos alcenos, né? Os alcenos, por ter uma dupla, era o dobro, só apenas o dobro de hidrogênios. E vamos aos exemplos. Bonitinho aqui que parece que a gente está fazendo cadeias matemáticas, geometria, porque olha só, se eu desenhar isso aqui para vocês. Na matemática você me chama isso de quadrado, na química você vai me chamar diferente. Olha só, quantos carbonos tem aqui? Bruno, não estou vendo carbonos. Claro que você está vendo, isso é bastão. Isso aqui é porque tem um C aqui, um C aqui, um C aqui e um C aqui. Você está vendo 4 carbonos. Só para a gente confirmar, se tem 4 carbonos, quantos hidrogênios teria? Tampei aí.
Quantos hidrogênios? Escutei 8. Se foi 8, eu escutei certo, tá? Olha só. Por quê? Se tem 4 carbonos, o número de hidrogênios será o dobro, 8. Se você tiver com dúvida, vamos aqui, ó. Cada carbono está fazendo 2 ligações. Então, ó, H2, H2, H2 e H2. Mas você não me disse o nome ainda, Bruno. Concordo com você. E qual é o nome? 4 carbonos, a gente usa um prefixo para escrever. But, né? Met, et, prop, but. But, com 4 carbonos. Cadeia é saturada, não existe ligações. Butan. E termina em O, porque é um hidrocarboneto. Butano. Aí fala, mas butano não é de cadeia aberta? Concordo com você. Quando os compostos forem cíclicos, vou colocar aqui essa OBS, ó. OBS. Quando os compostos forem cíclicos, você adiciona um ciclo antes do prefixo. Então, este cara aqui não é o butano, este cara aqui é o ciclobutano. Tá? Vamos lá, pegando outro exemplo. Vou fazer isso aqui, ó. Aí eu desenho aqui, ó, com 6, porque estou ousado, e coloco aqui em cima um tracinho. Então agora passa a ser uma cadeia ramificada. Com 6, hexano, né? Seria um hexano. Então esse cara seria um ciclohexano. Mas existe uma ramificação. Lembra das ramificações? Ramificação com um carbono só seria um metil. Então qual é o nome disso? Metil ciclohexano. Duas coisas que você pode falar. Bruno, cadê o H? Você esqueceu? Não, está no meio do nome, você não precisa o H, ele perde o som fonético. É ciclohexano e cicloheptano sem o H, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Você na aula passada falou que a gente tem que indicar. Eu sei que este cara é o carbono 1, só que aonde você colocar a ramificação será o carbono 1. Não é? Se eu botar esse aqui também seria 1, é só rodar o composto. Então, em uma ramificação dentro do alcano, você não precisa colocar. Não precisa dizer aonde está. Se tiver duas, aí sim. Né? Deixa eu colocar uma outra aqui. Ó. Se eu for aqui pegar um triângulo não, ciclopropano, e colocar aqui assim do nada, ó, CH2, H5 e CH5. Fala, que é isso? É bom até eu escrever assim, em vez de fazer dos tracinhos. C2H5, na verdade, vou botar aqui em laranja, hein, ó. Isso também é uma ramificação, é CH2, CH3. Só que a pessoa tem preguiça de escrever C2, CH3 junta, C2H5. Isso são 2 carbonos só. Ramificação com 2 carbonos é o etil. Então, olha só, primeiro carbono é esse, segundo carbono é esse. Então, vai ser 1,2, agora eu indico. Se são 2 vezes a mesma ramificação, eu coloco dietil, medite, dietil, ciclo, porque isso é ciclo, propano. Cadeia principal é a cadeia fechada, o que está em volta é a ramificação. Foi. Tá? Eu acho que a maior dificuldade seria na nomenclatura dos abertos. Quando chega nessa, se tu já pegou de bem, tranquilamente, essa aqui vai. E aí a gente continua. Se existem os cicloalcanos, também existem os cicloalcenos. Os cicloalcenos, ou chamados de ciclenos. Ah, tu achou que seria ciclanos e fulanos? Não. Ciclenos. Os ciclenos seriam quando existe uma dupla ligação. Então eu coloco aqui, ó, cadeia fechada com uma ligação dupla. Fórmula geral. Se além de cadeia fechada ainda existe uma dupla, você diminui mais o número de hidrogênios. Então, na verdade, a fórmula geral
vai ser C, deixa eu colocar o H aqui também logo, CN, H2N menos 2. E esse já vai para os exemplos. Deixa eu só fazer uma observação importante aqui, ó. Não existe ciclo com menos de 3 carbonos. Porque não tem como tu fazer assim, né? Tu tem que fechar pelo menos com 3, tá? Só uma observaçãozinha para não ter problema. Tu não vai achar um ciclo etano aí na vida. Voltar aqui. Se... Como é que eu vou pegar um exemplo disso? Qualquer um aqui, ó. Fazer um triângulozinho lindo aqui com uma dupla. Pá. Deixa eu fechar a cadeia. Coloquei uma dupla. O que é isso? Isso é uma pirâmide? Isso é um desenho místico? Não. Isso aqui não tem ramificação, tá? Ciclo propeno. Mas, Bruno, eu preciso indicar a dupla no ciclo propeno, ou melhor, em qualquer ciclo alceno? Não, porque a dupla sempre vai ser a primeira parte da contagem. Sempre vai ser do 1 com 2, é só uma dupla, tá bom? Então, nos alcenos, sim, porque pode estar no meio da cadeia. Aí você conta. Nos ciclo alcenos, não. Você não precisa. Você precisa contar, a partir de agora, a ramificação. Porque agora tem uma prioridade. Qual é a tua prioridade nesse momento? Aprender a matéria. Brincadeira. A prioridade nesse momento é agora a sua insaturação. E aí, você, se colocar uma ramificação, eu já fiquei perdido aonde está. Vou dar um exemplo. Se eu pego isso aqui, ó, coloco uma dupla aqui e vou colocar uma ramificação diferente. Cansei de falar de etil e metil para vocês. Vou colocar isso aqui, ó, uma ponta dupla aqui, do nada, aleatória. O que você vai fazer? Tua prioridade é a cadeia fechada inicialmente. Sei que existe uma ramificação, só que aqui existe uma dupla. Se existe uma dupla, eu vou começar a contar daqui. Eu tenho que passar pela dupla inteira. Então, você não pode fazer isso aqui, olha, presta atenção. 1, 2, 3. Por quê? Tu tem que passar pela dupla inteira. Ela tem que estar no 1 com o 2. E aí você escolhe para onde você vai. Se fizer 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, agora tanto faz, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Já, logicamente, 5, né? E aí agora você dá o nome. Começa pelas ramificações. Essa aqui é isso? Conta comigo. Aqui tem 1, 2, 3. Tem 3. 3 pode ser o propil ou o isopropil. Se ela está nesse formato ponta dupla, que são duas saindo, isso é um CH3, CH3. Isso é um isopropil. Tá? Então, vamos escrever. Começo 4 isopropil. Lugar da ramificação. Cadeia principal é um ciclo com 5 carbonos, ciclo pente. Ciclo penteno. Acabou. Você não diz aonde está a dupla. Por quê? Porque ela vai estar sempre do 1 com 2. Beleza? Tranquilo? Tá? Vamos lá. E aí a gente fecha os dois não aromáticos. A gente continua aqui, ó, só falando dos aromáticos. Cadeia aromática. Em cadeia aromática, é uma cadeia que possui um anel benzênico ou mais. Para quem não lembra do benzeno, é esse ciclo aqui, ó, que tem 3 ligações duplas. Só que como existem essas 3 ligações duplas, é uma alta nuvem eletrônica, né? A gente diz que esses elétrons estão sempre em movimento. Então, na verdade, existem duas estruturas, né? Essa dupla pode passar para cá e para cá. Por isso a gente representa na sua forma híbrida, que é uma bolinha no meio. Que é como se fosse a nuvem eletrônica rodando, né? Ela não tem localização certa, mas são sempre 3 duplas. Isso aqui, por exemplo, o pessoal às vezes vê um ciclo com 6 e chama de benzeno, não é? Benzeno tem que ter 3 duplas intercaladas ou anel aromático no meio, né? Que ele vem mostrando que as ligações duplas estão em ressonância. Tá? E aí, o primeiro nome do cara é esse, né? Qual é o nome? Cadeia aromática, todo mundo tem nome.
Isso é o chato. Mas eu vou mostrar quais são os principais que vão cair. Ó, se tem um anel aromático, benzeno. Se tiver 2 anéis aromáticos, tá copiando comigo, né? Sente o clima. Se tiver 2 anéis aromáticos, tu vai chamar de naftaleno. Mais comuns são esses dois aí, ó. Naftaleno é o que é naftalina. Naftalina é a mesma coisa. Naftalina, na verdade, não é só a substância, né? Tem várias impurezas. A substância é o naftaleno. O que mais? Deixa eu ver aqui para vocês. Tem com 3. Caraca, é assim? É, tem com 3, pô. 3 assim. Ou assim. Esses são menos usuais de cair, mas tem, ó. Esse aqui é chamado de antraceno. E esse é chamado de fenantraceno. Vocês já escutaram o que é composto aromático, né? Composto aromático que vem da ideia que os primeiros compostos que tinham anel cíclico tinham algum cheiro, né? Alguma situação do tipo. É lógico que não é todo mundo que tem benzeno que tem um aroma específico, né? Mas tem alguns que sim. A maioria são tóxicos. A maioria dos compostos aromáticos, também não são todos. Mas pode fazer uma associaçãozinha, geralmente é isso. Bom, esses todos que eu mostrei para vocês são os compostos fenantração escambal. Tá vendo aqui, ó? Fenantraceno. Isso é o exemplo clássico, que professor não dá para escrever e falar ao mesmo tempo, né? Tá pedindo muito da gente. Antraceno. Pronto, agora tá certo. Bom, esses são os não ramificados. Ramificados, aí tem uma bugada aí rapidinho. Ó, segura aí, hein? Vai anotando. Tem um cara que é muito falado. Vamos pensar nas ramificações com benzeno. Nas ramificações com benzeno, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Exemplos de cadeia ramificada. No benzeno, tem ele com uma ramificação. E aí não tem para onde correr. Se tu colocar uma ramificação dele, como por exemplo o CH3, vai se chamar metil benzeno. Assim. Se fosse um etil benzeno. Se fosse um isopropil benzeno. Agora, nesse caso em específico, que por sinal é um reagente para diversas reações, esse cara tem um nome que pode aparecer em questões para vocês. Olha, ele também é chamado de tolueno. Ah, não se esqueçam, tolueno. Tolueno, metilbenzeno, mesma coisa. Posso colocar qualquer um dos dois? Pode. Pode. Mas o nome pela nomenclatura correta seria metilbenzeno. Tolueno é o nome usual mais para esse composto. Deixa eu ver, outro. Agora que a história buga. Vou colocar 2 ramificações agora. Por quê? Porque eu quero. Vou colocar assim, ó. Tá? Vou colocar assim. Estou usando o metil só para facilitar, mas poderia ser com qualquer outro. Tem 2. Agora eu preciso dizer a localização, não preciso? Porque se tem 2, eu não sei se estão tão próximas ou se estão tão afastadas. Só uma coisa, no benzeno só pode ter uma substituição. Porque o benzeno, segura aqui, olha aqui, ele tem sempre uma dupla com uma simples. Então já tem 3. No máximo sai um hidrogênio e entra uma ramificação ali em cima. Quando tem 2, aí você conta, escolhe a primeira, 2, 3. Aí você vai escrever assim, ó, 1,3, as posições das ramificações, dimetil, porque são 2 metis, benzeno. Foi. Tá, agora eu vou te dar outra informação sobre isso.
quando existe duas substituições, a gente pode usar um termo, ou às vezes cai muito, que é específico para essas posições no benzeno. Como é que vai ser isso? Você tem 3 possíveis posições no benzeno. As mais próximas, seja onde elas estão, então 2 ramificações muito próximas. Você vai ter esse formato aqui, ó, uma ramificaçãozinha aqui e a outra aqui, em sequência, tá? Você vai ter essa assim, uma e aqui, que poderia ser também do outro lado, mas aí a contagem é a mesma, só muda o sentido, ou você poderia ter isso aqui, ó. Essas bolinhas que eu coloquei aqui são as formas que a gente tem, tá? São as possíveis substituições. Se tem 2 ramificações no benzeno, você vai ter esses formatos. Se tiver 3, não, mas 2 assim. Aí aqui, ó, é 1,2. Aqui é 1,3 e aqui é 1,4. Sempre vai ser o primeiro 1, né? Então é 1 com 2, 1, 3, 1, 4. 1, 5 não tem, porque na verdade você contou pelo lado errado, seria 1, 3 também. E aí, ó, 1, 2, 1, 3 e 1, 4, como é que você vai escrever também? Você vai fazer o seguinte, em vez de escrever 1, 2, você pode escrever orto, meta, para. São o chamado as posições no benzeno. Este cara, por exemplo, você poderia escrever como orto, dimetil, benzeno. Ah, Bruno, para que eu vou escrever? Já está complicado ali, vou botar um Ozinho assim. Sendo sincero, você pode escrever um 3. Só que muitas linguagens, quando você vai pegar alguma coisa, em vez de usar um 3, bota na posição orto. Então tem que saber. Tem que saber porque tem que interpretar a situação. Se está na dúvida na hora de você escrever, aí sim. Aí tu já fala assim, cara, não lembra se é orto, se é meta ou se é para. Bota um 2, bota um 3. Por exemplo, eu já botei errado, tá vendo como é que a gente esquece? 1, 3 é orto, 1, 3 é meta, né? Acontece. Não tem problema não aqui, ó, meta. Aí você bota um Mzinho se você quiser, porque às vezes botaria. Agora a dica para você não esquecer. Olha a dica que tem aqui comigo. Você é o benzeno. Aqui, ó, a barriguinha aqui. Devia ter vindo com a blusa de benzeno. Você é o benzeno. Se você vai gravar as posições, veja bem, a tua cabeça é o número 1. A tua cabeça é o número 1. Mais próxima à sua cabeça é o ombro. Orto, ombro. E depois? A mão, meta. E por último, o pé, para. OMP, né? Ombro, mão e pé. Isso não é a música da Xuxa, né? Esse aqui é OMP, tá? Então, olha só. Ombro, mãos e pés. Orto, meta, para. Show? Caso venha precisar, com 3 tu não tem posição, aí tu vai contar os números. Isso é só com 2. Com uma, tu coloca, não precisa botar número. Com 2, você bota orto, meta, para. Com 3, coloca números, tá? Se caso aparecer. E aí a gente também pode fechar se por acaso aparecer ramificações no naftaleno. No naftaleno, já há o buraco mais embaixo, né? No naftaleno, vou botar um anel aromático assim, ó. Deixa eu botar um anel aromático assim. Você sempre vai querer dar a volta no naftaleno. Então, você vai, para a hora de contar, você não escolhe aleatoriamente. Primeira coisa que você vai ter que saber é o seguinte, aqui tem 10 carbonos. Só que tem 2 desses 10 carbonos que não vão fazer substituições. São esses centrais aqui, ó, teu eixo. Porque eles vão estar fazendo as 4 ligações. Né? Se você tirar a bolinha e colocar as duplas, colocando uma dupla assim, ó, estes 2 caras já fazem as 4 ligações. Então, na hora de fazer a contagem para ele, tu vai contar assim, ó. É alguma coisa naftaleno. Tu vai contar de alguma ponta dando a volta. Então, se for nesse sentido aqui agora, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Se for daqui, mesma coisa. Se quiser colocar número. Se você quiser colocar posição, as posições verticais, você usa o alfa. As posições horizontais vão ser chamadas de beta. Então, um beta metil naftaleno é alguém que está aqui. Que aí, se for uma só, é só tu inverter para cá. Beleza? Tá? Para fechar, não é em hidrocarbonetos que a gente vê isso, mas já que a gente está vendo algumas ramificações, vou botar aqui, ó. Ramificações mais comuns. Quando esses caras forem ser chamados de ramificações, a gente usa isso mais para frente. Se por acaso um benzeno é uma ramificação, tem duas formas disso aparecer para a gente principais. Olha só, essas são as duas principais. Se por acaso o benzeno é uma ramificação, a gente bota IL no final, né? Mas ele não é o benzil, né? Ou nem benzenil. Este cara vai ser chamado de fenil. Guardem isso para as aulas à frente, tá? Fenil. E se por acaso tiver mais um carbono, aí sim é o benzil. A gente não aplica isso aqui agora, mas já fica salvo para vocês. Aí a gente vai fazer algumas aulas de exercícios mais à frente, agora, para treinar isso. Aí depois a gente volta com as outras funções, tá bom? Fechamos essa aula, tá? Tchau, beijo grande e até a próxima.